Ele atirou de um leilão de prisioneiras para calar a consciência e acabou virando prisioneiro do próprio coração. O vento de Rio Pardo soprava, levantando poeira e o cheiro de suor e desespero. Não era um dia de festa, mas de luto e humilhação. No mercado, um leilão de vidas acontecia à luz do sol forte, onde homens e mulheres eram postos à mostra, suas existências reduzidas a lances e gritos. A prenda Lídia Figueira, com seus 23 anos, sentia cada palavra, cada olhar sobre si como um chicote na pele. Tinha as mãos presas, as roupas sujas da jornada, mas o que mais a atormentava era o pavor de que alguém pudesse decidir seu destino, de ser apenas uma moeda de troca numa guerra que não era sua. Por dentro, ela se agarrava à promessa silenciosa de que jamais permitiria isso outra vez. Bem escondidas em seu espartilho, ela sentia as cartas, seu único segredo, sua única esperança. Então, um burburinho cresceu. O coronel imperial Álvaro Menezes, um homem de farda impecável e olhar frio, abriu caminho entre a multidão. Ele parou bem em frente a Lídia, e seu sorriso de escárnio fez o sangue dela gelar. "Essa aqui é minha, de direito", bradou o coronel, a voz cheia de arrogância. "Uma professora de rancho capturada por meus homens. Já decidi que ela será meu troféu." O olhar dele deslizou pelo corpo de Lídia e ela sentiu um asco profundo, um arrepio que não tinha nada a ver com o frio. Estava à mercê dele, de seu poder, de sua vontade, mas de repente uma sombra escura e imponente se projetou sobre o coronel. O general Farrapo Caetano Brum, com sua farda de campanha e seu rosto grave, surgiu com sua guarda. Seus olhos, de um castanho intenso, varreram a cena, parando em Lídia. Ela sentiu o peso daquele olhar, uma mistura de curiosidade e algo mais, algo que a fez prender a respiração por um segundo. Não era o olhar sujo de Menezes, mas era um olhar de poder, e Lídia sabia que um homem poderoso era sempre perigoso. O general, contra tudo o que se esperava, contra a lógica da guerra e o orgulho de um comandante, deu um passo à frente. "Quanto vale essa prenda?" perguntou Caetano, sua voz grave e firme cortando o ar, uma voz de quem estava acostumado a dar ordens e ser obedecido. O leiloeiro, surpreso, gaguejou um valor. Caetano nem pestanejou. Com um lance que fez a multidão sussurrar pelo exagero, como se dinheiro não fosse problema no meio daquela guerra, ele arrematou Lídia. "Agora você é minha", disse o general Farrapo, e seus olhos, que antes estavam em Lídia, cravaram-se nos de Menezes. A frase não era um carinho, mas uma declaração de guerra, um desafio lançado ao imperial. O coronel Álvaro Menezes ferveu de ódio, o rosto vermelho de fúria por ter seu troféu roubado bem na sua frente. Lídia sentiu um alívio súbito, um afrouxar das amarras invisíveis que a prendiam ao coronel. Mas a palavra "minha" ecoou em seus ouvidos, pesada como uma corrente nova. O pavor retornou. Tinha escapado do lobo para cair nas mãos de outro. Ela havia prometido a si mesma que jamais seria propriedade de homem algum. E ali estava ela, comprada, trocada, seu destino, de novo, traçado por um desconhecido. O coração de Lídia batia forte e a humilhação, mesmo vinda de um salvador, queimava como fogo. O general Caetano Brum nem esperou que a poeira do pregão assentasse. Com um aceno brusco para seus homens, indicou o caminho. Lídia, sentindo o pulso acelerado, foi conduzida para um cavalo, montada por um peão sem que lhe fosse dada a chance de protestar. Aquele cavalo não era seu. As rédeas não eram suas, e o general, à frente, a arrastava para um destino desconhecido. A jornada para Piratini começou sob o sol alto, e a tensão entre os dois era tão cortante quanto uma faca de campanha. Lídia, com as mãos ainda atadas de leve à sela para evitar uma fuga impensada, sentia cada solavanco do animal. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo tropel dos cavalos e o assobio do vento.
Ela observava a nuca larga de Caetano, os ombros fortes sob a farda, e uma raiva silenciosa começou a borbulhar dentro dela. Ele a havia salvo, sim, mas a que preço? Aquele da sua liberdade? Foi só quando o sol começou a baixar, tingindo o pampa de tons alaranjados e roxos, que Caetano diminuiu o passo. Ele virou o rosto para Lídia, e seus olhos penetrantes procuraram os dela. Não pense que a comprei por capricho, prenda, disse ele, a voz ríspida, mas sem o tom de escárnio que Menezes usava. O coronel imperial queria fazê-la sofrer. Essa foi a única forma de livrá-la daquele verme. Quando a guerra acalmar, terá sua liberdade. Lídia sentiu um arrepio. Sua liberdade. A palavra soou vazia, imposta, como se ele pudesse dá-la ou tirá-la à vontade. Minha liberdade, general? Ela questionou, a voz embargada pela emoção, mas firme. O senhor me tirou de um cativeiro para me colocar em outro. Me comprou como se eu fosse um objeto, uma peça de gado. Que liberdade é essa que é dada e não conquistada? Eu não sou sua propriedade. As palavras de Lídia, cheias de uma ousadia que surpreendeu até a ela mesma, pareceram atingir Caetano em cheio. Os músculos da mandíbula dele se contraíram. Por um instante, Lídia pensou que ele explodiria de raiva, que a repreenderia com a dureza de um comandante. Mas, em vez disso, ele apenas a encarou. E Lídia viu um vislumbre de algo em seus olhos, uma centelha de surpresa e, talvez, uma relutante admiração. Aquela mulher, pequena e ferida, tinha mais coragem do que muitos dos seus soldados. Caetano sentiu um incômodo crescente. A insolência de Lídia era irritante, sim, mas também perturbadora. Ele esperava submissão, não desafio, e aquela pontada de respeito que a coragem dela despertava. Ele a considerava uma fraqueza. Um comandante não podia se dar ao luxo de ter compaixão. Em sua mente, um vulto rápido de uma noite chuvosa e um acampamento queimado, um erro de cálculo, uma ordem mal interpretada e vidas civis perdidas. A memória ainda o perseguia. O medo de admitir um erro, de ser visto como falho, forte demais para ser ignorado. Ele havia salvo Lídia para calar aquela parte de sua consciência, para consertar de alguma forma o que a guerra destruía. Mas ela não estava facilitando. Lídia, por sua vez, sentia as cartas em seu espartilho. O papel fino contra sua pele era um lembrete constante de que ela não estava completamente desarmada. Ali, naquele pequeno embrulho, estava seu verdadeiro poder, sua única garantia de um futuro onde ela, e só ela, pudesse escolher seu próprio caminho. Ela não era propriedade de ninguém, e as cartas provariam isso. A guerra podia ter tirado sua casa, mas não tiraria sua alma. O vento de Rio Pardo deu lugar ao vento do Pampa, e o acampamento farrapo surgiu no horizonte como um amontoado de lonas e ranchos rústicos, batidos pelo frio que vinha do sul. Fumaça subia de fogueiras, e o cheiro de carne assada misturava-se ao cheiro de terra molhada e suor. Não era um lugar de luxo, mas de guerra, de homens prontos para a luta. Lídia sentiu os olhares curiosos sobre si. Alguns desconfiados, outros apenas de surpresa por ver uma mulher recém-chegada ao lado do general. Sentiu-se exposta como um bicho raro em meio àqueles homens. Caetano Brum, sem dizer uma palavra, a guiou até o centro do acampamento onde se erguia o galpão-chefe. Era uma construção maior, de madeira e barro, com um telhado baixo. Ali era o coração daquele lugar onde o general vivia e tomava suas decisões. Ao entrar, Lídia notou a simplicidade. Uma mesa robusta, mapas estendidos, algumas cadeiras e um catre num canto, coberto por um poncho. Era o gabinete e o quarto dele, tudo junto. A proximidade era demais, pensou Lídia, sentindo um calafrio na espinha. Caetano apontou para um pequeno cômodo nos fundos do galpão, separado por uma cortina grossa de couro. Pode-se instalar ali,
disse ele, a voz sem emoção, como se estivesse dando ordens a um subordinado. É pequeno, mas é o que temos. Lídia entrou e o espaço era de fato apertado. Uma cama simples, um baú e nada mais. Mas o que mais a incomodava não era o tamanho, e sim a consciência de estar tão perto dele, de ter sua vida sob os olhos vigilantes do general. A privacidade, que já era pouca em sua vida de professora de rancho, agora parecia ter desaparecido por completo. Não ficará ociosa, continuou Caetano, a voz vindo do outro lado da cortina. Há crianças no acampamento, filhos dos soldados. Precisam de alguém que os ensine a ler e escrever. E a enfermaria sempre precisa de ajuda. Sua presença aqui será útil. Útil. A palavra ecoou na mente de Lídia. Ela não queria ser útil, queria ser livre, queria poder escolher. A raiva voltou a borbulhar misturada com a humilhação. Útil? Questionou Lídia, saindo de trás da cortina, o olhar desafiador fixo nos olhos dele. O Senhor me prometeu liberdade, general. Ser útil para o Senhor não é liberdade. É apenas mais uma forma de cativeiro. Eu não sou sua escrava para cumprir ordens. Eu exijo a liberdade que me foi prometida. Caetano a encarou, os olhos escuros fixos nos dela. E Lídia sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ele estava acostumado a comandar, a ser obedecido sem questionamentos. Mas Lídia não ia se curvar. Sua voz, por dentro, tremia, mas por fora ela se mantinha firme. Ela não seria submissa. Não seria mais uma moeda de troca. O general não respondeu de imediato. A ousadia da prenda o irritava, mas ao mesmo tempo algo nela o fascinava. Aquela força, aquela teimosia. Não era o que ele esperava de uma mulher em sua situação. Ele esperava uma mulher assustada, grata, talvez até submissa. Não uma força da natureza que o desafiava com os olhos e com a voz. No dia seguinte, Lídia começou sua nova rotina. Montou uma pequena escola sob a sombra de uma lona, usando um pedaço de tábua como lousa e gravetos como lápis. As crianças, algumas sujas, outras com os olhos brilhantes de curiosidade, sentavam-se ao redor. A doçura de Lídia, a paciência com que explicava as letras e os números, era visível em cada gesto. Ela falava com carinho, e os pequenos a ouviam com atenção, algo que não era fácil de conseguir em meio ao barulho da guerra. Caetano, do galpão-chefe, observava, não diretamente, mas de relance, através da abertura da porta ou enquanto caminhava para suas reuniões. Ele via Lídia com os cabelos presos, o rosto concentrado, a voz suave. Ela se inclinava para ajudar uma criança, e o gesto era de uma ternura que ele não via há muito tempo. Aquela imagem contrastava com a mulher desafiadora que o havia confrontado. A doçura dela o surpreendia, e uma pontada de algo que ele não queria reconhecer, uma atração, uma admiração mais profunda, começou a corroer sua imagem de comandante duro. Lídia, sentindo os olhares de Caetano mesmo sem vê-lo, respirava fundo. Sabia que estava sendo observada, julgada, e aquela sensação de estar sob seu controle a sufocava, mas ela não ia ceder. Sua força estava em não se quebrar, em manter a cabeça erguida, mesmo quando o coração batia um ritmo de medo e desafio. Ela continuaria exigindo sua liberdade. Lídia, a princípio, sentia cada dia no acampamento como um fardo. A rotina era dura. O cheiro de fumaça e a voz dos soldados se misturavam ao som do vento. Ela cumpria suas tarefas, sim, na escola improvisada, onde os olhos curiosos das crianças a faziam esquecer por um instante onde estava, e na enfermaria, onde o sofrimento dos feridos a fazia sentir-se útil de um jeito diferente. Mas por trás de toda a sua dedicação, havia sempre um pé atrás, a sensação de que não pertencia àquele lugar, de que estava ali por obrigação. E mais do que tudo, sentia os olhos de Caetano, mesmo quando ele não estava por perto.
Era uma vigilância silenciosa, um peso invisível que a impedia de relaxar de verdade. A cada oportunidade, Lídia tentava arrancar dele alguma informação sobre sua prometida liberdade. Em um fim de tarde, quando ele revisava mapas sobre a mesa rústica, ela se aproximou. "General, já faz alguns dias que estou aqui", começou Lídia, tentando manter a voz firme. "Quando a guerra vai acalmar? Quando poderei ter minha liberdade de verdade?" Caetano nem ergueu os olhos dos papéis. Sua voz era cortante, sem paciência. "A guerra não espera por ninguém, Prenda. As coisas não são tão simples. Há muitos perigos lá fora. É melhor que fique aqui, onde está segura. Por enquanto." As palavras dele eram um balde de água fria. Por enquanto. Não era uma promessa, era uma condição. Ele continuava a decidir por ela, a justificar seu cativeiro com a desculpa da guerra. A desconfiança de Lídia só crescia, e a raiva silenciosa voltava a borbulhar. Mas o acampamento, apesar de tudo, não era só feito de soldados e ordens. Lídia começou a fazer seus próprios laços. Havia aprendado a Maria, uma moça de olhos vivos e sorriso fácil, que se tornou sua amiga. Maria era casada com um soldado e conhecia as agruras da vida no acampamento. "Não se preocupe tanto, Prenda Lídia", disse Maria, um dia, enquanto ajudavam a remendar umas fardas. "O general é bruto, mas tem bom coração. Ele não a entregaria ao coronel Menezes, isso é certo." Lídia apenas assentiu, sem ter coragem de confessar que não confiava em nenhum homem que decidia por ela. As cartas em seu espartilho eram um lembrete constante de que sua verdadeira liberdade dependia apenas dela. Havia também o velho peão Tibúrcio, um homem de poucas palavras e olhos sábios, leal a Caetano como um cão de caça. Tibúrcio sempre estava por perto, observando Lídia com uma curiosidade quase terna. Ele a ajudava com as crianças, buscando lenha para a fogueira da escola. E Lídia sentia um carinho genuíno vindo daquele homem simples. Era um alívio ter alguém que a via além de sua condição de comprada. Os dias passavam e a pressão da guerra parecia aumentar. Lídia via Caetano cada vez mais tenso, com olheiras profundas, passando horas a fio em reuniões estratégicas com seus capitães. Vozes baixas, mapas estendidos, o barulho de espadas no chão de terra batida. Ela ouvia fragmentos de conversas sobre ataques, sobre suprimentos, sobre os movimentos do coronel Menezes. Percebia o peso daquelas decisões nos ombros do general, a responsabilidade de tantas vidas em suas mãos. Por um instante, uma pontada de pena a atingiu, uma compreensão do fardo que ele carregava. Mas logo, a lembrança de sua própria situação, de sua liberdade roubada, a fazia endurecer de novo. Caetano, por sua vez, não conseguia ignorar a presença de Lídia. Via-a com as crianças, com a amiga Maria, via-a andando pelo acampamento com aquela dignidade teimosa, a doçura que ela mostrava aos pequenos, a forma como seus olhos brilhavam quando uma criança aprendia uma letra. Tudo isso o atraía de um jeito que o perturbava. Era uma distração, e um comandante em guerra não podia se dar ao luxo de se distrair. Aquela atração, ele a interpretava como uma fraqueza, um sinal de que sua autoridade poderia ser abalada, de que poderia perder o foco na luta que era sua vida. Ele se pegava observando-a mais do que deveria, e quando ela o olhava de volta, seus olhos intensos se encontravam por um segundo a mais. Caetano sentia um calor subir pelo rosto, um arrepio incômodo. Desviava o olhar, fingindo concentração nos mapas, nas conversas com seus homens, mas a imagem dela permanecia em sua mente. A prenda era um desafio para sua disciplina, para sua própria rigidez, e ele não sabia como lidar com isso. O vento de Rio Pardo deu lugar ao vento do Pampa, e o acampamento farrapo surgiu no horizonte como um amontoado de lonas e ranchos rústicos batidos pelo frio que vinha do sul. Fumaça subia de fogueiras, e o cheiro de carne assada misturava-se ao cheiro de terra molhada e suor. Não era um lugar de luxo,
mas de guerra, de homens prontos para a luta. Lídia sentiu os olhares curiosos sobre si, alguns desconfiados, outros apenas de surpresa por ver uma mulher recém-chegada ao lado do general. Sentiu-se exposta, como um bicho raro em meio àqueles homens. Caetano Brum, sem dizer uma palavra, a guiou até o centro do acampamento, onde se erguia o galpão-chefe. Era uma construção maior, de madeira e barro, com um telhado baixo. Ali era o coração daquele lugar, onde o general vivia e tomava suas decisões. Ao entrar, Lídia notou a simplicidade, uma mesa robusta, mapas estendidos, algumas cadeiras e um catre num canto coberto por um poncho. Era o gabinete e o quarto dele, tudo junto. A proximidade era demais, pensou Lídia, sentindo um calafrio na espinha. Caetano apontou para um pequeno cômodo, nos fundos do galpão, separado por uma cortina grossa de couro. "Pode-se instalar ali", disse ele, a voz sem emoção, como se estivesse dando ordens a um subordinado. "É pequeno, mas é o que temos." Lídia entrou e o espaço era de fato apertado. Uma cama simples, um baú e nada mais. Mas o que mais a incomodava não era o tamanho, e sim a consciência de estar tão perto dele, de ter sua vida sob os olhos vigilantes do general. A privacidade, que já era pouca em sua vida de professora de rancho, agora parecia ter desaparecido por completo. "Não ficará ociosa", continuou Caetano, a voz vindo do outro lado da cortina. "Há crianças no acampamento, filhos dos soldados. Precisam de alguém que os ensine a ler e escrever. E a enfermaria sempre precisa de ajuda. Sua presença aqui será útil. Útil." A palavra ecoou na mente de Lídia. Ela não queria ser útil, queria ser livre, queria poder escolher. A raiva voltou a borbulhar, misturada com a humilhação. "Útil?" questionou Lídia, saindo de trás da cortina, o olhar desafiador fixo nos olhos dele. "O senhor me prometeu liberdade, general. Ser útil para o senhor não é liberdade, é apenas mais uma forma de cativeiro. Eu não sou sua escrava para cumprir ordens. Eu exijo a liberdade que me foi prometida." Caetano a encarou, os olhos escuros fixos nos dela, e Lídia sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ele estava acostumado a comandar, a ser obedecido sem questionamentos. Mas Lídia não ia se curvar. Sua voz por dentro tremia, mas por fora ela se mantinha firme. Ela não seria submissa. Não seria mais uma moeda de troca. O general não respondeu de imediato. A ousadia da prenda o irritava, mas ao mesmo tempo algo nela o fascinava. Aquela força, aquela teimosia. Não era o que ele esperava de uma mulher em sua situação. Ele esperava uma mulher assustada, grata, talvez até submissa. Não uma força da natureza que o desafiava com os olhos e com a voz. No dia seguinte, Lídia começou sua nova rotina. Montou uma pequena escola sob a sombra de uma lona, usando um pedaço de tábua como lousa e gravetos como lápis. As crianças, algumas sujas, outras com os olhos brilhantes de curiosidade, sentavam-se ao redor. A doçura de Lídia, a paciência com que explicava as letras e os números, era visível em cada gesto. Ela falava com carinho e os pequenos a ouviam com atenção, algo que não era fácil de conseguir em meio ao barulho da guerra. Caetano, do galpão-chefe, observava. Não diretamente, mas de relance, através da abertura da porta ou enquanto caminhava para suas reuniões. Ele via Lídia com os cabelos presos, o rosto concentrado, a voz suave. Ela se inclinava para ajudar uma criança, e o gesto era de uma ternura que ele não via há muito tempo. Aquela imagem contrastava com a mulher desafiadora que o havia confrontado. A doçura dela o surpreendia, e uma pontada de algo que ele não queria reconhecer, uma atração, uma admiração mais profunda, começou a corroer sua imagem de comandante duro. Lídia, sentindo os olhares de Caetano, mesmo sem vê-lo, respirava fundo. Sabia que estava sendo observada, julgada, e aquela sensação de estar sob seu controle a sufocava. Mas ela não ia ceder. Sua força estava em não se quebrar,
em manter a cabeça erguida, mesmo quando o coração batia um ritmo de medo e desafio. Ela continuaria exigindo sua liberdade. Lídia, a princípio, sentia cada dia no acampamento como um fardo. A rotina era dura. O cheiro de fumaça e a voz dos soldados se misturavam ao som do vento. Ela cumpria suas tarefas, sim, na escola improvisada, onde os olhos curiosos das crianças a faziam esquecer por um instante onde estava, e na enfermaria, onde o sofrimento dos feridos a fazia sentir-se útil de um jeito diferente. Mas, por trás de toda a sua dedicação, havia sempre um pé atrás. A sensação de que não pertencia àquele lugar, de que estava ali por obrigação. E mais do que tudo, sentia os olhos de Caetano, mesmo quando ele não estava por perto. Era uma vigilância silenciosa, um peso invisível que a impedia de relaxar de verdade. A cada oportunidade, Lídia tentava arrancar dele alguma informação sobre sua prometida liberdade. Em um fim de tarde, quando ele revisava mapas sobre a mesa rústica, ela se aproximou. «General, já faz alguns dias que estou aqui», começou Lídia, tentando manter a voz firme. «Quando a guerra vai acalmar? Quando poderei ter minha liberdade, de verdade?» Caetano nem ergueu os olhos dos papéis. Sua voz era cortante, sem paciência. «A guerra não espera por ninguém, Prenda. As coisas não são tão simples. Há muitos perigos lá fora. É melhor que fique aqui, onde está segura, por enquanto». As palavras dele eram um balde de água fria. Por enquanto. Não era uma promessa, era uma condição. Ele continuava a decidir por ela, a justificar seu cativeiro com a desculpa da guerra. A desconfiança de Lídia só crescia e a raiva silenciosa voltava a borbulhar. Mas o acampamento, apesar de tudo, não era só feito de soldados e ordens. Lídia começou a fazer seus próprios laços. Havia a prendada Maria, uma moça de olhos vivos e sorriso fácil, que se tornou sua amiga. Maria era casada com um soldado e conhecia as agruras da vida no acampamento. «Não se preocupe tanto, Prenda Lídia», disse Maria um dia, enquanto ajudavam a remendar umas fardas. «O general é bruto, mas tem bom coração. Ele não a entregaria ao coronel Menezes, isso é certo». Lídia apenas assentiu, sem ter coragem de confessar que não confiava em nenhum homem que decidia por ela. As cartas em seu espartilho eram um lembrete constante de que sua verdadeira liberdade dependia apenas dela. Havia também o velho peão Tibúrcio, um homem de poucas palavras e olhos sábios, leal a Caetano como um cão de caça. Tibúrcio sempre estava por perto, observando Lídia com uma curiosidade quase terna. Ele a ajudava com as crianças, buscando lenha para a fogueira da escola, e Lídia sentia um carinho genuíno vindo daquele homem simples. Era um alívio ter alguém que a via além de sua condição de comprada. Os dias passavam, e a pressão da guerra parecia aumentar. Lídia via Caetano cada vez mais tenso, com olheiras profundas, passando horas a fio em reuniões estratégicas com seus capitães. Vozes baixas, mapas estendidos, o barulho de espadas no chão de terra batida. Ela ouvia fragmentos de conversas sobre ataques, sobre suprimentos, sobre os movimentos do coronel Menezes. Percebia o peso daquelas decisões nos ombros do general, a responsabilidade de tantas vidas em suas mãos. Por um instante, uma pontada de pena a atingiu, uma compreensão do fardo que ele carregava. Mas logo, a lembrança de sua própria situação, de sua liberdade roubada, a fazia endurecer de novo. Caetano, por sua vez, não conseguia ignorar a presença de Lídia. Via-a com as crianças, com a amiga Maria, via-a andando pelo acampamento com aquela dignidade teimosa. A doçura que ela mostrava aos pequenos, a forma como seus olhos brilhavam quando uma criança aprendia uma letra. Tudo isso o atraía de um jeito que o perturbava. Era uma distração, e um comandante em guerra não podia se dar ao luxo de se distrair. Aquela atração, ele a interpretava como uma fraqueza, um sinal de que sua autoridade poderia ser abalada,
de que poderia perder o foco na luta que era sua vida. Ele se pegava observando-a mais do que deveria, e quando ela o olhava de volta, seus olhos intensos se encontravam por um segundo a mais. Caetano sentia um calor subir pelo rosto, um arrepio incômodo. Desviava o olhar, fingindo concentração nos mapas, nas conversas com seus homens, mas a imagem dela permanecia em sua mente. A prenda era um desafio para sua disciplina, para sua própria rigidez. E ele não sabia como lidar com isso. As notícias chegaram com o vento, trazidas por um peão apressado que vinha da fronteira. O coronel Álvaro Menezes, o mesmo que havia cobiçado Lídia no pregão, estava intensificando seus ataques na região. Não era apenas uma questão de estratégia de guerra. O peão falava de uma fúria quase pessoal, de uma busca por algo, por alguém específico. Aquele nome, Menezes, fez Lídia sentir um calafrio que lhe subiu pela espinha, mesmo sob o sol morno da tarde. Ela estava na escola improvisada, ajudando uma criança a traçar as letras na terra, quando o general Caetano Brum se aproximou. Ele não olhou para as crianças. Seus olhos estavam fixos em Lídia. Ouvi dizer que o coronel Menezes anda agitado por essas bandas, disse Caetano, a voz baixa, mas com um tom que não admitia evasivas. Parece que ele busca algo. Ou alguém. Lídia sentiu o coração disparar no peito. O olhar de Caetano era penetrante, como se pudesse ler seus pensamentos. Ela apertou as mãos, que já estavam suadas, e tentou parecer calma. As cartas, seu segredo mais valioso, pareciam queimar contra sua pele, escondidas em seu espartilho. "Não sei de nada, general", respondeu Lídia, a voz um pouco mais alta do que o normal, traindo seu nervosismo. "Sou apenas uma professora. Não tenho nada que possa interessar ao coronel." Caetano a estudou por um longo segundo, e Lídia sentiu a respiração presa na garganta. Ele não parecia convencido. A testa do general se franziu, mas ele não insistiu. Apenas deu as costas e saiu, deixando Lídia com o medo roendo por dentro. Ele sabia, ou suspeitava. Nos dias seguintes, Lídia notou uma mudança sutil no acampamento. Mais peões rondavam o galpão-chefe, as patrulhas pareciam mais frequentes. Caetano, em suas ordens, falava em medidas gerais de segurança, cuidado com os ataques imperiais. Mas Lídia sabia. Aquela proteção, que antes parecia genérica, agora tinha um sabor diferente. Era para ela. Ele estava se preocupando com ela. Mesmo que não admitisse em voz alta, mesmo que disfarçasse com a desculpa da guerra. E essa percepção a deixou com uma mistura estranha de gratidão e uma nova pontada de medo. Certa tarde, Caetano voltou de uma ronda, o rosto sujo de terra e uma pequena ferida aberta no antebraço, um corte feito por um galho teimoso, contou ele, com um tom de quem não dava importância. Lídia o viu entrar no galpão, e a preocupação falou mais alto que seu orgulho. "General, deixe-me cuidar disso", disse Lídia, aproximando-se com uma bacia de água limpa e um pedaço de pano. Caetano a olhou, surpreso. Ele estava habituado a cuidar de si mesmo ou a ter os homens da enfermaria, mas a proximidade de Lídia, o cheiro de ervas que ela trazia, a doçura em seu olhar. Ele não conseguiu recusar. Ele estendeu o braço e Lídia, com as mãos leves, começou a limpar o corte. O toque dela era macio, diferente da aspereza da vida no acampamento. O silêncio preencheu o galpão, quebrado apenas pelo som da água e da respiração de ambos. Lídia sentia o calor da pele dele sob seus dedos, a força dos músculos. Seus olhos, erguendo-se do ferimento, encontraram os de Caetano. Por um instante que pareceu durar uma eternidade, seus olhares se prenderam. Os olhos escuros dele, geralmente tão duros, tinham um brilho diferente, quase vulnerável. Lídia sentiu uma faísca, uma corrente elétrica que percorreu seu braço, subindo até o coração. Uma conexão inegável, perigosa. A proximidade era sufocante, mas ao mesmo tempo estranhamente desejada.
A respiração de Lídia ficou presa. Então, como se acordasse de um feitiço, Caetano puxou o braço bruscamente. "Basta, já está bom", disse ele, a voz um pouco mais ríspida que o usual, o olhar desviado. Ele se afastou, virando as costas para Lídia, como se quisesse colocar uma barreira invisível entre eles. Aquele momento de doçura, de vulnerabilidade, era algo que ele não podia permitir. Era uma fraqueza que um general farrapo não podia ter, especialmente não por uma mulher que ele comprou. Lídia sentiu o afastamento como um golpe, mas também entendeu. Ele estava reforçando suas barreiras, as mesmas que ela tentava derrubar. Aquele homem era um mistério, uma fortaleza. E Lídia sabia que a batalha por sua liberdade, e talvez por seu coração, estava apenas começando. O sol forte do Pampa já não castigava tanto, e o fim de tarde trazia um ar mais fresco para dentro do galpão-chefe. Lídia aproveitou a quietude enquanto as crianças corriam lá fora e o general Caetano Brum estava em mais uma de suas patrulhas. Aquele era o momento dela, o único em que podia estar verdadeiramente sozinha. Com a mão trêmula, ela desamarrou o espartilho, sentindo o tecido rígido ceder. Ali, bem junto à pele, estava seu segredo, seu fardo e sua esperança. As cartas eram finas, amareladas pelo tempo, mas o peso delas era imenso. Lídia as tirou com cuidado, como quem manuseia um tesouro ou uma bomba prestes a explodir. Sentou-se no catre simples, a luz fraca da lamparina mal iluminando as palavras. Ali estavam, em caligrafia apressada, as provas dos crimes do coronel imperial Álvaro Menezes. Ela releu, com o coração apertado, as denúncias de como ele roubava as terras dos pequenos estancieiros, como forjava documentos para expulsar famílias inteiras, a crueldade com que tratava os que ousavam se opor a ele. Vidas destruídas, famílias desabrigadas, tudo por sua ganância. A raiva subiu à cabeça de Lídia. Aqueles papéis eram a única coisa que a ligava ao coronel, a única arma contra sua maldade. Eram também o risco de sua vida, a razão pela qual Menezes a queria de volta. Mas mais que isso, eram a chave para sua liberdade, a verdadeira liberdade, aquela que não seria dada, mas conquistada. Mais tarde, enquanto ajudava a prendada Maria a cozinhar para os soldados, Lídia sentiu a necessidade de desabafar, de encontrar um ombro amigo. Maria, com seu jeito calmo e olhos compreensivos, já havia passado por muitas tristezas da guerra. "É duro, não é, prenda Lídia?", disse Maria, mexendo uma panela de feijão. "A gente, mulher, parece que vira boneca na mão dos homens, seja farrapo ou imperial. Perde a casa, a família e depois a liberdade de escolher o próprio caminho." Lídia sentiu um nó na garganta. As palavras de Maria eram como um espelho de sua própria alma. Ela não contou sobre as cartas, mas sua voz saiu embargada. "É a pior parte, Maria. A gente não pode decidir por si mesma. É como se a vida da gente não valesse nada, como se fôssemos gado a ser trocado, comprado, vendido. Eu jurei que nunca mais seria assim." Maria parou de mexer a panela e olhou para Lídia com carinho. "Entendo, minha amiga. Nenhuma mulher merece ter seu destino traçado por outros, mas a gente tem que ter fé. Um dia essa guerra acaba e a gente recupera o que é nosso." O abraço de Maria trouxe um consolo momentâneo para Lídia. Sentir-se compreendida, mesmo sem revelar todo o seu segredo, era um bálsamo para a alma ferida. Ela não estava sozinha em seu sofrimento, e isso lhe dava força. Enquanto isso, o general Caetano Brum parecia cada vez mais distante, mais fechado em si mesmo. As patrulhas se tornaram mais longas, as reuniões com seus capitães mais frequentes e tensas. Lídia o via passar, o rosto grave, os olhos fixos num horizonte que só ele parecia enxergar. Ele estava focado na guerra, na luta, e a presença dela,
que antes parecia perturbá-lo, agora era quase invisível para ele. Era como se uma barreira de gelo tivesse se erguido entre eles. Os olhares intensos que se trocavam antes, os breves segundos de conexão, desapareceram, engolidos pela urgência do conflito. A tensão no acampamento aumentava a cada dia, e Lídia sentia o peso daquele afastamento como se uma promessa silenciosa, que nunca fora dita, tivesse sido quebrada. O general, o homem que a comprara, estava longe, consumido por seus deveres, e Lídia, mais uma vez, sentia-se à mercê de um destino incerto. O general Caetano Brum estava sozinho no galpão-chefe, o mapa estendido sobre a mesa rústica, mas seus olhos não viam as linhas dos rios ou as marcas das posições inimigas. Sua mente voava para trás, para uma noite fria de meses antes. Ele havia ordenado a seus capitães que cortassem as rotas de suprimento dos imperiais, uma ação ousada, vital para a causa farrapa. A instrução era clara: evitar confrontos com civis, mas ser implacável com os comboios inimigos. Ele lembrava daquele dia, da poeira levantada, dos gritos distantes. Sabia que a operação tinha sido um sucesso militar, mas o preço... o preço. Aquele relatório, que chegou dias depois, falava de um rancho atingido, de famílias surpreendidas, de mulheres capturadas pelos imperiais no meio da confusão. Lídia estava lá. Ele não sabia, não tinha como saber que ela estaria entre os atingidos. Sua ordem, dada com a frieza de um comandante, tinha levado à desgraça de uma comunidade, à captura daquela prenda teimosa. Aquela culpa, ele a carregava como um peso no peito, um nó na garganta que nunca se desfazia. Era por isso que a havia comprado, sim, para livrá-la das mãos de Menezes, mas também para aliviar um pouco o nó que se formava em sua própria alma. A guerra era cruel, e ele, Caetano, era parte dessa crueldade. Admitir isso? Jamais. Um general farrapo não podia se dar ao luxo de mostrar fraqueza, de confessar um erro. Diante da tropa, ele precisava ser a rocha, o homem sem falhas, o líder inabalável. E diante de Lídia, a Brenda já o olhava com desconfiança, com uma teimosia que o desafiava. Se ela soubesse que a própria ação dele, ainda que sem intenção, a tinha levado ao cativeiro, que sua salvação era, na verdade, uma tentativa de reparar um erro, ela o odiaria. E ele não podia suportar essa ideia. O medo de abalar sua autoridade, de perder o respeito de seus homens, e mais ainda, de perder aquela faísca de algo que começava a sentir por Lídia, era um tormento constante. O ranger da porta tirou Caetano de seus pensamentos sombrios. Um de seus informantes, um peão magro e rápido, entrou no galpão, o chapéu na mão, o rosto suado e apressado. "General, notícias da fronteira", disse o peão, a voz ofegante. "O coronel Menezes está como um cão raivoso. Ele não só ataca as estâncias vizinhas, como pergunta por uma professora que foi capturada, e por alguns documentos que sumiram durante a operação." As palavras do peão atingiram Caetano como um raio. Uma professora capturada, documentos perdidos na operação. Tudo se encaixou na cabeça do general, com uma clareza gelada que fez seu sangue gelar. Não era apenas uma prenda que ele havia comprado. Lídia era um alvo. E aquelas cartas que Menezes tanto procurava, aquelas que o coronel imperial queria calar a qualquer custo. Ah, sim, elas estavam com ela. Lídia, a prenda teimosa, a mulher de olhar altivo, não era só uma vítima do destino. Ela era a guardiã de um segredo perigoso, a chave para desmascarar um vilão. E agora, ela estava sob sua proteção, por sua responsabilidade. O peso em seus ombros cresceu, mais pesado que a própria guerra. No acampamento imperial, o coronel Álvaro Menezes estava com a fúria estampada no rosto, um homem que não aceitava perder. Ele andava de um lado para o outro no galpão, as mãos cerradas, os olhos queimando.
Aquele farrapo me paga, resmungou com a voz cheia de ódio. Comprar o que é meu por direito e aqueles papéis malditos. Sei que ela os tem. Aquela professora atrevida não os soltaria tão fácil. Ele se voltou para um homem magro e nervoso, que estava ali, na sombra. Era o espião de Menezes, que entrava e saía do acampamento farrapo sem ser notado. Seu informante confirmou? Perguntou o coronel, a voz baixa, mas perigosa. Ela ainda está com aquele general? O espião engoliu em seco e concordou com a cabeça. Sim, coronel. Está no acampamento farrapo, no galpão-chefe, onde o general Caetano Brum mora. Um sorriso cruel apareceu no rosto de Menezes. Ótimo! Quero que descubra onde ela esconde aqueles documentos. E traga-me a prenda. Ela é meu troféu. E vai pagar por ter me desafiado. Menezes queria Lídia de volta. Não só para se vingar do general, mas para calá-la, para que aqueles papéis jamais pudessem denunciar seus crimes. Ele não descansaria enquanto não a tivesse em suas mãos. Lá no acampamento farrapo, o general Caetano Brum sentia a ameaça de Menezes como um frio na espinha. Ele sabia que o coronel imperial não era de desistir fácil. A segurança de Lídia era sua responsabilidade, e ele sentia o peso disso. As rondas precisam ser reforçadas, disse Caetano aos seus capitães, sua voz mais séria que o normal. O imperial está mais agressivo. Quero todos em alerta. Ele falava em segurança geral, mas no fundo seu pensamento era só um: Lídia. Ele chamou o velho Tibúrcio, o peão mais fiel de todos, aquele que tinha os olhos calmos e a lealdade de um irmão. Tibúrcio, disse Caetano, com a voz um pouco mais suave, mas ainda firme. Quero que fique de olho no galpão-chefe. E na professora. Ninguém se aproxima dela sem minha permissão. É uma medida para a segurança de todos. Tibúrcio apenas assentiu com a cabeça, seus olhos já fixos na entrada do galpão. Caetano sabia que podia confiar no velho peão para cuidar de Lídia, mesmo que de longe. Lídia notou a mudança. Os peões que antes passavam apressados agora rondavam o galpão-chefe com mais frequência. As rondas dos soldados pareciam mais próximas e o barulho de seus passos era mais constante durante a noite. As desculpas de segurança geral que Caetano dava não a convenciam. Ela sentia o perigo no ar, como os animais do Pampa sentem a tempestade que se aproxima. Era Menezes. Ele estava por perto e a caçada por ela havia começado. E Caetano, o general que a havia comprado, estava a protegendo. Não abertamente, não com palavras de carinho ou promessas, mas com ações silenciosas. A presença constante de Tibúrcio, que parecia uma sombra amigável, as rondas mais atentas, tudo indicava que ele estava cuidando dela. Lídia sentiu um nó no estômago. Aquele homem, tão duro e distante, estava arriscando-se para defendê-la. A desconfiança que ela nutria por ele, tão forte e antiga, começou a se trincar, como um copo de cristal que recebe um golpe. Ela ainda não confiava nele de todo, não podia, não depois de ser comprada como um objeto. Mas uma nova luz começava a se acender em seu coração. Ele não era apenas um homem poderoso que a havia tirado de um cativeiro para outro. Ele era, talvez, um guardião. E essa ideia, essa pequena rachadura em sua armadura, a assustava e a intrigava ao mesmo tempo. Ela não sabia o que pensar, mas a certeza era que o general Caetano Brum não era tão simples quanto parecia. O silêncio da noite no acampamento farrapo era quebrado apenas pelo vento que assobiava nas lonas e o crepitar das fogueiras já baixas. Lídia estava no pequeno cômodo, tentando dormir, mas a mente inquieta não permitia. De repente, um grito agudo rasgou o ar, seguido pelo estampido de tiros e o tropel de cavalos. O acampamento, antes quieto, explodiu em caos. Imperiais! Ataque! A voz de um sentinela ecoou, e em segundos o som de combates se espalhou. Lídia sentiu o coração saltar no peito. Era Menezes.
Ela sabia. Sem pensar, correu para a cortina que separava seu quarto do galpão-chefe. O general Caetano Brum já estava de pé, a espada na mão, os olhos fixos na porta principal, onde os gritos e o barulho dos embates se tornavam mais altos. "General!" Lídia exclamou, e Caetano se virou, os olhos encontrando os dela. Por um segundo, a surpresa em seu rosto deu lugar a uma determinação feroz. "Fique aqui, atrás da mesa!" ordenou ele, sua voz de comando forte, mas Lídia não obedeceu. Os imperiais, liderados pelo próprio coronel Menezes, que berrava ordens lá fora, tentavam arrombar a porta do galpão-chefe. Madeiras rangiam, e a cada golpe, Lídia sentia o chão tremer. Soldados farrapos que estavam dentro do galpão já se posicionavam, prontos para a defesa. "Temos que barricar", disse Lídia, a voz um pouco trêmula, mas a mente clara. Ela viu uma pilha de caixotes vazios e, sem esperar, começou a arrastá-los para a porta, empilhando-os contra a madeira que já cedia. Caetano a observou surpreso. Não era uma mulher que se encolhia de medo. Ela agia, e com rapidez. Ele se juntou a ela, usando a força para mover os caixotes mais pesados, enquanto dava ordens aos seus homens. A proximidade forçada, o toque de suas mãos no mesmo caixote, a adrenalina da luta, tudo isso criou uma corrente elétrica invisível entre eles. Lídia sentiu o calor do corpo dele tão perto, a respiração dele pesada, e a sua própria ficou presa na garganta. Os tiros continuavam, e um soldado farrapo que estava no canto caiu com um gemido, ferido na perna. Lídia, vendo o sangue, correu até ele, rasgando um pedaço de pano para estancar a ferida, seus dedos ágeis e firmes, apesar do medo. Caetano, impressionado com a coragem e a inteligência da prenda, sentiu uma pontada de algo novo em seu peito, um orgulho que não esperava sentir. A porta, mesmo barricada, cedeu um pouco, e uma fresta se abriu. O imperial tentou enfiar a arma, mas Caetano o repeliu com um golpe certeiro da espada. No embate, um pedaço de madeira solto o atingiu no braço, abrindo um talho na pele. Caetano grunhiu, mas não parou de lutar. Lídia, que acabara de cuidar do soldado, viu o ferimento de Caetano. "General, seu braço!" exclamou ela, aproximando-se sem pensar. Ele tentou afastá-la com um gesto, mas ela foi mais rápida. Pegou o pedaço de pano limpo que usara no outro soldado e, com mãos leves, pressionou-o contra o corte no braço de Caetano. O toque dela era suave, mas firme. A proximidade era ainda maior agora, os corpos quase colados na defesa do galpão. Lídia sentiu o cheiro da pólvora e do suor dele, a força pulsando sob sua mão. Seus olhos se encontraram e, por um instante, o caos da batalha pareceu desaparecer. Naquele olhar intenso, Lídia viu a dor, a força e algo mais. Uma vulnerabilidade escondida que a fez prender a respiração. Caetano sentiu o toque dela como um bálsamo, e uma faísca perigosa acendeu-se entre eles, uma conexão inegável em meio ao perigo. Mas não havia tempo para mais. Os gritos de Menezes lá fora indicavam que o ataque estava falhando. "Recuar! Recuar, seus imbecis!" berrava o coronel, sua voz cheia de fúria e frustração. "Eu voltarei! Ela é minha!" O barulho do combate diminuiu. Os tiros se afastaram, e o tropel dos cavalos se perdeu na noite. O acampamento estava em alerta, mas o perigo imediato havia passado. Caetano respirou fundo, e o galpão-chefe, antes um palco de batalha, agora parecia um refúgio. Ele olhou para Lídia, que ainda segurava o pano em seu braço. A coragem dela, a inteligência, a forma como ela havia agido sob pressão. Tudo aquilo o havia impressionado profundamente. As barreiras que ele havia construído em seu coração, as que separavam o general do homem, haviam se quebrado um pouco mais. Lídia, por sua vez, sentia o coração ainda acelerado. O medo era grande, mas a sensação de ter lutado ao lado dele, de ter sido útil, de ter sentido a força dele tão perto, a havia transformado.
Ela ainda o via como um general poderoso, mas agora via também o homem, o guardião que a protegia, mesmo que de um jeito bruto. A faísca que acendera entre eles na escuridão da batalha era inegável, e Lídia sabia que a partir daquela noite nada mais seria como antes. A noite ainda era escura e a tensão do ataque imperial recém-afastado pairava no ar como fumaça. No galpão-chefe, um dos soldados farrapos jazia, gemendo de dor, o ferimento na perna grave. Precisava ser levado para um rancho seguro, longe da fúria do coronel Menezes, onde pudesse ter os cuidados que o acampamento em meio à luta não podia dar. O general Caetano Brum observava o homem, o rosto fechado, o peso da decisão em seus olhos. "Não podemos arriscar um grupo grande", disse Caetano, a voz grave. "Menezes estará à espreita. Será uma viagem disfarçada, rápida." Seus olhos se voltaram para Lídia, que ainda ajudava a cuidar do ferido. Ela sentiu o peso daquele olhar. "A prenda Lídia irá com ele", declarou o general, e a surpresa fez Lídia prender a respiração. Sua presença não levantará tanta suspeita. Vista um poncho velho e um chapéu. Parecerá uma peona qualquer. Lídia hesitou. Mais uma vez, ele decidia por ela, a arrastava para o perigo. Mas o olhar do soldado ferido, o gemido de dor, a fez ceder. Seria uma nova forma de ser útil, mas desta vez a vida de um homem dependia dela. A missão era clara e a obediência, por ora, era necessária. A jornada começou antes do sol nascer, sob um céu ainda coberto de estrelas. Lídia, coberta por um poncho surrado e um chapéu de peão que mal segurava seus cabelos, montava a cavalo ao lado de Caetano. O soldado ferido ia em uma maca improvisada, levado por 2 cavalos e um peão fiel ao general. O ar frio da madrugada queimava o rosto de Lídia e cada ruído, cada sombra, parecia um perigo escondido. O general Caetano Brum ia à frente, os olhos varrendo o horizonte, a mão no cabo do revólver. Ele não falava, mas Lídia sentia sua presença protetora como um escudo. Quando o vento trazia o cheiro de fumaça, ele parava, escutava, e seus olhos se encontravam com os de Lídia, um aviso silencioso. A cada trecho perigoso, ele se colocava entre ela e o desconhecido, assumindo o risco sem pestanejar. Lídia, por sua vez, dedicava-se ao soldado ferido. A cada parada, ela o ajudava a beber água, limpava o suor de sua testa, conversava em voz baixa para distraí-lo da dor. Ela sentia o coração apertado por aquele homem tão jovem, tão machucado pela guerra. Caetano a observava. A doçura em seus gestos, a paciência com que lidava com o sofrimento, tudo isso o tocava de um jeito que ele não queria admitir. Aquela mulher, que o desafiava com a voz e o olhar, era também capaz de uma ternura profunda. Em uma das paradas, perto de um riacho, Caetano se aproximou de Lídia, enquanto ela trocava o curativo do soldado. Ele se abaixou, e seus olhos, antes distantes, estavam próximos, fixos nos dela. "Você tem coragem, prenda", disse ele, a voz baixa, quase um sussurro, e Lídia sentiu um arrepio. Aquele era um elogio vindo do general, algo raro. Lídia, sentindo a sinceridade nas palavras dele e vendo a dedicação com que ele protegia o grupo, começou a ceder. A desconfiança que a sufocava afrouxou um pouco. Ele a protegia, sim, mas ainda havia o segredo, o peso das cartas. "General", começou Lídia, sua voz baixa, quase inaudível, testando o terreno. "O coronel Menezes não me quer só por capricho. Ele busca algo mais. Eu tenho. Algo que ele busca com desespero." Caetano a encarou, e Lídia viu um brilho de compreensão em seus olhos. Ele sabia, ou pelo menos suspeitava. "O que seria isso, prenda?" perguntou Caetano, a voz ainda baixa, mas com uma intensidade que fazia Lídia prender a respiração. Aquele era o momento. Ela podia revelar tudo, testar a confiança dele de verdade.
Lídia sentiu um nó na garganta. As palavras quase saíram. A confissão sobre as cartas, sobre os crimes de Menezes. Ela abriu a boca, pronta para falar. Ele estava ali, tão perto, os olhos escuros fixos nos dela, esperando. E por um segundo, Caetano sentiu o impulso de confessar sua própria parte, de dizer a ela que foi a sua ordem, ainda que sem intenção, que a levara ao cativeiro. O peso da culpa o atingiu com força, e ele viu nos olhos dela a vulnerabilidade, a esperança de uma verdade. Ele quase disse, as palavras já na ponta da língua, o coração batendo forte. Mas o medo de admitir seu erro, de parecer fraco, de perder a autoridade que o mantinha de pé na guerra, o segurou. O que ela pensaria dele? O odiaria, o veria como o verdadeiro carrasco. Ele fechou os olhos por um breve instante e, quando os abriu, a barreira havia voltado. O general estava ali novamente, o homem duro, distante. Não precisa me dizer agora, prenda, disse ele, a voz voltando ao tom ríspido, como se para se afastar daquele momento de intimidade perigosa. O que importa é que você está comigo e que Menezes não a terá. Lídia sentiu um frio na barriga. Ele recuou. A ponte da confiança, que estava quase construída, desmoronou um pouco. Ele não queria a verdade completa, ou não estava pronto para ela. A decepção a atingiu com força, mas também a fez endurecer de novo. Ele não era tão diferente dos outros, afinal. Ainda escondia seus próprios fantasmas. E as cartas, seu verdadeiro poder, permaneceriam guardadas. Ela assentiu, mas seu coração agora carregava um peso novo, a dor da verdade parcial. O rancho seguro parecia um porto em meio à tempestade da guerra. Um lugar simples, afastado, onde o tempo parecia correr mais devagar. Lídia e Caetano chegaram sob o véu da noite. O soldado ferido, entregue aos cuidados de uma velha prendada, de mãos calejadas e olhar bondoso. Agora, restavam apenas eles, o general e a prenda, sozinhos, na pequena cabana de barro e pau a pique, iluminada apenas pela luz bruxuleante de uma lamparina. O cheiro de terra molhada e mato seco invadia o ar, misturando-se ao perfume de fumaça que vinha da lareira. Lídia sentiu um nó no estômago. A jornada perigosa, a adrenalina da luta, tudo isso havia criado uma estranha intimidade entre eles. Mas ali, na quietude da cabana, sem a urgência da guerra, a proximidade era ainda mais palpável, quase sufocante. Ela sentou-se num banco rústico, os olhos fixos na chama da lamparina, evitando o olhar de Caetano. Caetano, por sua vez, estava de pé, os ombros largos preenchendo o pequeno espaço. Ele observava Lídia, a silhueta dela projetada na parede, e sentia a tensão entre eles como uma corda esticada. Depois de um longo silêncio, ele sentou-se no chão, perto da lareira, e Lídia sentiu seus olhos nele. É uma vida dura, a nossa, começou Caetano, a voz grave, quase um sussurro quebrando o silêncio pesado. Para todos. Lídia respirou fundo. Era a chance de falar, de desabafar o que estava em seu coração. Dura, sim, respondeu ela, a voz baixa, mas firme. Mas a mais dura é a vida de quem perde a liberdade, de quem não pode escolher o próprio caminho, de quem vê seu destino traçado por outros. Ela ergueu os olhos e encontrou os dele. A intensidade do olhar de Caetano a fez prender a respiração. Ele a ouvia de verdade, e Lídia sentiu um estranho alívio. Fui professora de rancho, general. Tinha minha casa, minhas aulas. Minha vida era simples, mas era minha. E então veio a guerra. E fui tratada como gado, vendida, comprada. Não sou um objeto, general. Nunca serei. Minha dor é não ter voz, não ter escolha. As palavras de Lídia ecoaram na cabana, carregadas de uma emoção que fez o coração de Caetano apertar. Ele a via agora não apenas como a prenda teimosa, mas como uma mulher ferida em sua dignidade, que ansiava por algo que ele, com a guerra, havia tirado dela. A guerra endurece a gente.
disse Caetano, a voz baixa, desviando o olhar para o fogo. Transforma homens em algo que não queríamos ser. Eu também perdi muito. Perdi a paz, a certeza. Cada decisão que tomo, cada ordem que dou, pode custar vidas. O peso da liderança é um fardo pesado. Prenda. Ele tira o sono, tira a alegria. A gente se torna um muro para não desmoronar. Um general não pode mostrar fraqueza. Não pode ter medo de falhar. Lídia o observou. Via as linhas de preocupação em seu rosto, a dureza que a guerra havia esculpido em seus olhos. Pela primeira vez, ela viu o homem por trás do general, o fardo que ele carregava. Era um fardo diferente do dela, mas não menos pesado. Uma pontada de compaixão a atingiu, uma compreensão de que ele também era prisioneiro, à sua maneira, daquela guerra. O silêncio voltou, mais suave agora, preenchido por uma nova compreensão. Lídia estendeu a mão para pegar um galho de lenha perto da lareira, e a mão de Caetano, que também se movia para pegar a lenha, encontrou a dela. O toque foi leve, acidental, mas elétrico. Uma corrente de calor percorreu o braço de Lídia, subindo até seu coração. Ela sentiu a aspereza da pele dele, a força contida. Seus olhos se ergueram e se prenderam nos de Caetano. O olhar dele era intenso, profundo, e Lídia sentiu a respiração presa na garganta. Era um olhar que falava de atração, de desejo, de uma conexão que não podia mais ser negada. Naquele instante, o mundo exterior desapareceu. Não havia guerra, não havia general, não havia prenda. Apenas um homem e uma mulher. Suas mãos unidas pelo acaso, seus corações batendo no mesmo ritmo. A tensão romântica era palpável, um fio invisível que os ligava, mais forte que qualquer corrente. A ponte da confiança, que antes parecia instável, estava agora quase completa. Lídia sentiu o rosto corar, o coração martelando no peito. Caetano não desviou o olhar. Ele a via de verdade, e Lídia se sentiu pela primeira vez, não como uma propriedade, mas como uma mulher. Naquele rancho isolado, sob a luz fraca da lamparina, algo novo e perigoso havia nascido entre eles. O rancho seguro ficou para trás, um ponto distante no horizonte do Pampa, que se estendia a perder de vista. Lídia e Caetano retornaram ao acampamento farrapo, e o vento, que antes trazia o cheiro da guerra, agora parecia soprar uma brisa de mudança. Não que a ameaça tivesse desaparecido, mas algo havia mudado na forma como Lídia era vista. Sua dedicação na enfermaria, a paciência com que ensinava as crianças sob a lona, a amizade sincera com a prendada Maria, tudo isso havia plantado raízes. Os olhares curiosos deram lugar a acenos de cabeça. Os sussurros de desconfiança viraram sorrisos tímidos. Lídia, a prenda comprada, estava aos poucos ganhando seu lugar, aceita pela comunidade farroupilha não como uma estranha, mas como alguém que ajudava, que cuidava, que fazia parte. Caetano Brum, do alto de sua posição de general, observava. Ele via Lídia com os olhos fixos na lousa improvisada, a voz suave ao guiar as crianças, as mãos firmes ao cuidar dos feridos. Ele havia visto a coragem dela na noite do ataque, a inteligência rápida ao barricar a porta, a doçura ao socorrer o soldado ferido. E na viagem de volta do rancho, a forma como ela se dedicava ao homem machucado, sem reclamar da jornada perigosa, só reforçou a admiração que ele sentia. Lídia não era apenas teimosa, ela era forte, leal e tinha um coração grande. Aquele reconhecimento que ele guardava para si começou a transformar a ideia que tinha dela, de um fardo, para a de uma aliada. Certa tarde, Caetano a chamou ao galpão-chefe. Lídia sentiu o coração bater mais forte, uma mistura de nervosismo e uma curiosidade nova. Ele estava sentado à mesa, os mapas espalhados, mas seus olhos estavam fixos nela. "Prenda Lídia", começou Caetano, a voz grave, mas com uma suavidade inesperada.
Tenho algo a lhe pedir. Lídia esperou, a respiração presa. Nossos documentos estratégicos, as ordens, os relatórios. Eles precisam ser guardados em um lugar seguro, longe do alcance de espiões ou ataques inesperados. Pensei em você. Quero que guarde esses papéis. Ele empurrou um pequeno baú de couro amarrado com uma fita na direção dela. Lídia sentiu o peso daquele gesto. Não era uma ordem, não era uma imposição. Era um pedido, um sinal de confiança, talvez o maior que ele poderia dar a alguém. Era um teste, sim, mas mais do que isso, era um sinal de respeito. Ele a via não como uma propriedade, mas como alguém digno de responsabilidade, de segredos da guerra. Lídia olhou para o baú, depois para Caetano. A desconfiança ainda lutava com a afeição crescente que sentia por ele. Ele havia recuado na conversa no rancho, não se abrindo completamente, mas agora ele estava lhe entregando algo vital para a causa farroupilha. Ela sentiu o calor no rosto, a emoção subindo pela garganta. Aceitar não seria submissão, mas um ato de escolha, de apoio a uma causa que agora ela sentia um pouco sua. E a Caetano, por quem seu coração já batia um ritmo diferente. Eu aceito, general, disse Lídia, a voz firme, pegando o baú com as mãos, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a leveza da escolha. Cuidarei deles como se fossem minha própria vida. Caetano assentiu, um brilho de satisfação em seus olhos. Naquele instante, Lídia sentiu que a parceria entre eles estava selada, não por uma compra, mas por um respeito mútuo que florescia no meio da guerra. Ainda não havia tempo para celebrações. A sombra do coronel Menezes continuava a pairar sobre o acampamento. Em uma noite de lua minguante, um novo ataque imperial, menor desta vez, tentou invadir as defesas. Mas agora o acampamento estava pronto. Caetano, com suas ordens precisas, e Lídia, que já conhecia os pontos fracos das defesas, agiram quase em sincronia. Ela alertou sobre um caminho lateral que Menezes costumava usar, e Caetano já havia posicionado homens ali. Os soldados farrapos, mais unidos e confiantes, repeliram o ataque com facilidade. Lídia observava Caetano, que liderava a defesa com a espada em punho, sua voz ecoando no ar. Ele, por sua vez, lançava olhares rápidos para Lídia, que estava com Tibúrcio, cuidando para que todos estivessem seguros. A força da parceria entre eles era inegável. Uma união de mentes e corações que a guerra, em vez de destruir, havia forjado. Caetano Brum, o general de coração duro, começava a se render não à fraqueza, mas ao respeito que sentia por Lídia. E Lídia, a prenda que jurou jamais ser propriedade de ninguém, encontrava ao lado dele não um cativeiro, mas o começo de uma liberdade que ela mesma estava escolhendo. A guerra ainda era o cenário, mas no pampa de seus corações um novo campo estava sendo semeado. O pampa parecia ter suspendido a guerra por um instante, abrindo espaço para a alegria. No acampamento farrapo, um fandango de São João estava sendo preparado, a festa mais esperada para levantar o ânimo dos soldados e das famílias. As lonas foram enfeitadas com ramos de murta. As fogueiras crepitavam e o cheiro de carne assada misturava-se ao som de violões e gaitas. Era uma trégua, um suspiro de vida em meio à luta. Lídia, naquele dia, sentiu-se diferente. A prendada Maria, sua amiga, a ajudou a se arrumar. Com um vestido simples, mas bem cuidado, os cabelos presos em tranças que caíam pelos ombros, Lídia parecia brilhar sob a luz das fogueiras. Ela não queria chamar atenção, mas a verdade era que seus olhos, antes cheios de medo, agora tinham um brilho de força e uma beleza que não passava despercebida. Os olhares dos peões e soldados se voltavam para ela, curiosos, admirados. Lídia, que tanto se sentira um objeto, agora sentia o peso de ser vista, mas de um jeito diferente, mais respeitoso. Eram muitos os que a observavam, mas um olhar em especial a alcançava, mesmo em meio à multidão.
O general Caetano Brum estava um pouco afastado, conversando com seus capitães, mas seus olhos, de quando em quando, desviavam-se para Lídia. Ele a via rir com Maria, via a forma como ela falava com as crianças que corriam pela festa. Um orgulho estranho e um nervosismo inesperado apertavam seu peito. Aquela mulher que ele havia comprado estava se tornando algo mais, algo que ele não conseguia controlar, algo que o fascinava e o assustava ao mesmo tempo. A ideia de que ela era sua perdia o sentido a cada dia, a cada vez que a via com aquela força e dignidade. Mas nem toda a alegria do fandango podia apagar a sombra da guerra. Longe dali, no acampamento imperial, o coronel Álvaro Menezes estava como um animal ferido, a fúria queimando em seus olhos. Ele não esquecera a prenda Lídia, nem os papéis que ela guardava. "O fandango será a nossa chance", disse Menezes ao seu espião, um homem sorrateiro que se infiltrava entre os farrapos. "Eles estarão distraídos. Quero Lídia e quero aqueles documentos. Ela não vai me desafiar outra vez." O plano era simples e cruel. Invadir a festa, sequestrar Lídia e reaver as cartas que Menezes sabia eram a prova de seus crimes. Ele a queria de volta como um troféu, mas, acima de tudo, a queria silenciada. No acampamento farrapo, Caetano sentia um pressentimento ruim. A alegria da festa era grande, mas a mente do general não descansava. Ele sabia que Menezes era um homem vingativo e a audácia do coronel não tinha limites. Era como se o vento lhe trouxesse um aviso de perigo iminente. "Reforcem as sentinelas nos arredores do acampamento", ordenou Caetano aos seus homens mais leais, de forma discreta, para não estragar a festa. "Quero os cavalos prontos e as armas à mão. Não abaixem a guarda nem por um segundo." Ele temia pela segurança de todos, mas no fundo seu maior medo era por Lídia. A ideia de Menezes se aproximando dela, de colocá-la em perigo, fazia seu sangue gelar. E o segredo que ele guardava, o de ter sido o responsável indireto por sua captura, pesava como uma pedra. Se Menezes atacasse e se Lídia fosse exposta ao perigo por sua causa, ele não se perdoaria. Lídia, por sua vez, sentia a tensão no ar, apesar da festa. Ela sabia que aquele baile, aquela alegria não duraria. Sentia o olhar de Caetano, sim, a preocupação velada, a proteção silenciosa. Mas ela também sentia o peso das cartas, ainda guardadas em seu espartilho. Elas eram sua única arma, sua única chance de conquistar a liberdade de verdade, de não ser mais uma moeda de troca. Olhando para o fogo, para as sombras que dançavam, Lídia tomou uma decisão silenciosa, mas firme como a rocha. Aquele era o momento. A distração do fandango, a presença de todos os farrapos, a fúria de Menezes que ela sentia se aproximar, tudo se alinhava. As cartas não podiam mais ficar escondidas. Era a hora de agir, de usar a única arma que tinha para forjar seu próprio destino e conseguir a justiça que merecia. A liberdade não seria dada, seria conquistada, com suas próprias mãos. O coração de Lídia batia forte, e uma coragem nova, decidida, encheu sua alma. A música do fandango ainda animava o ar, misturada às risadas e aos brindes, quando um grito agudo rasgou a noite. "Imperiais, ataque!" A alegria virou pavor em um segundo. O tumulto tomou conta do acampamento, e a fumaça das fogueiras, antes alegre, agora parecia turvar a visão. Lídia sentiu o coração saltar no peito, um frio na barriga mais intenso que o medo. Menezes. Ela sabia que era ele. O general Caetano Brum, que um instante antes a observava de longe com um brilho nos olhos, surgiu ao seu lado em um piscar. Sua mão forte agarrou o braço de Lídia, puxando-a para trás da mesa mais próxima, onde os convidados se abaixavam, buscando abrigo. A proteção de Caetano era imediata, um instinto que fez o coração de Lídia, por um breve segundo, esquecer o medo da guerra e sentir uma faísca de algo mais.
Mas não havia tempo para sentir. O coronel imperial Álvaro Menezes, com um sorriso cruel estampado no rosto, abria caminho entre o caos, seus olhos fixos em Lídia. "Aí está a prenda fugitiva", berrou Menezes, a voz rouca de ódio. Ele se lançou para agarrá-la, estendendo a mão. "Entregue-me os papéis, sua víbora." Caetano se colocou na frente de Lídia, a espada já em punho, bloqueando o avanço do coronel. Os dois homens se enfrentaram, a fúria queimando em seus olhos, enquanto o fandango virava um campo de batalha. Lídia, apertada atrás do general, sentia o calor do corpo dele, a força de seus músculos tensos na luta. O cheiro de pólvora e suor misturava-se no ar. Naquele instante de caos, com Menezes berrando por ela e Caetano a defendendo com a própria vida, Lídia soube o que tinha que fazer. As cartas, seu segredo, seu poder, queimavam contra sua pele. Era agora ou nunca. Aproveitando um breve momento em que Menezes e Caetano se afastaram para um novo golpe de espada, Lídia desamarrou o espartilho com as mãos trêmulas e puxou o embrulho de papéis. Com a voz embargada pelo medo, mas impulsionada por uma coragem nova, ela se ergueu um pouco, seu olhar varrendo os rostos assustados de peões, soldados e mulheres. "Parem!" gritou Lídia. E sua voz, embora tremesse, cortou o barulho da luta por um instante. Todos se viraram para ela, incluindo Caetano e Menezes. Com as mãos firmes, Lídia abriu as cartas e começou a ler, sua voz crescendo em clareza a cada palavra. "E o coronel Álvaro Menezes forja títulos de terra para roubar as estâncias dos pequenos lavradores!" A voz de Lídia ecoou, chocando a todos. "Ele extorque os moradores, ameaça as famílias e usa a guerra como desculpa para seus crimes." Um murmúrio de espanto e indignação subiu da multidão. Os crimes de Menezes, antes sussurrados e temidos, eram agora gritados ao mundo. O coronel, com o rosto vermelho de fúria, tentou avançar sobre Lídia, mas Caetano o conteve, lutando com uma ferocidade que Lídia nunca vira. "Cale a boca, sua mentirosa!" berrava Menezes, desesperado. "Você não sabe de nada. Você é apenas uma prisioneira que ele comprou. E foi ele, o seu general farrapo, quem a jogou em minhas mãos antes. Admita, general, admita que sua ordem causou a captura dela." As palavras de Menezes atingiram Caetano como um golpe certeiro. O mundo de Lídia parou. Seus olhos se cravaram em Caetano, que paralisou por um instante, a espada ainda em riste. A verdade que ele tanto escondera, o fardo de sua culpa, estava ali, exposta para todos. O olhar de Lídia o queimava, misturando raiva, surpresa e uma dor profunda. Caetano sentiu o coração apertar no peito, o rosto pálido sob a fumaça. Ele não podia mais fugir. Diante de Lídia, diante da tropa, diante de sua própria consciência, a mentira não podia mais se sustentar. Com um suspiro pesado, ele abaixou a espada e um silêncio tenso tomou conta do fandango. "É verdade", disse Caetano, a voz rouca, quase um sussurro, mas que ecoou em cada canto. "A ação que ordenei, que visava cortar os suprimentos imperiais, resultou na captura da comunidade da prenda Lídia. Minha ordem, ainda que sem intenção, a levou ao cativeiro. Eu admito meu erro. A confissão do general abalou a todos, um choque que fez os farrapos se olharem, sem saber o que pensar. Lídia, com os olhos fixos nele, sentiu uma mistura de raiva e uma estranha admiração pela coragem dele em se expor. Caetano, então, virou-se para Lídia, seus olhos suplicantes. Com um gesto de profunda humildade, ele soltou o cinto e entregou sua espada, símbolo de seu poder e sua autoridade, a ela. "Prenda Lídia Figueira", disse Caetano, a voz embargada, os olhos marejados. "Você não é propriedade de ninguém. Nunca foi. E está agora, publicamente, livre para escolher seu próprio caminho. Eu te peço perdão pelo meu erro e por ter tirado sua liberdade.
E diante de todos, o general Caetano Brum se ajoelhou no chão de terra batida, a cabeça baixa, entregando-se não à derrota, mas ao amor e ao respeito que sentia por aquela mulher. Menezes, vendo-se exposto e perdendo Lídia de vez, tentou um último ataque desesperado, mas os soldados farrapos, que antes estavam chocados, agora se recompuseram. Com um grito de fúria e lealdade ao general que acabara de se humilhar publicamente, eles avançaram sobre o coronel imperial, que foi contido e capturado, suas denúncias agora desmascaradas para sempre. Lídia, com as cartas na mão e a espada do general em sua frente, olhou para o homem ajoelhado. O general Farrapo, o homem que a comprara, agora se rendia não à fraqueza, mas ao respeito. E Lídia, a prenda que lutava por sua liberdade, sentia que, naquele momento, algo havia se quebrado dentro dela. Não era raiva, não era medo. Era o início de um caminho para o perdão, para uma liberdade que, pela primeira vez, ela sentia que seria sua por inteiro. O barulho do fandango virou um silêncio pesado, quebrado apenas pelos gemidos do coronel Menezes, agora amarrado e arrastado para longe pelos farrapos. Suas denúncias, escritas nas cartas que Lídia ainda segurava, eram a prova de seus crimes, e as testemunhas, que antes sussurravam, agora tinham a coragem de falar. O perigo que pairava sobre Lídia e sobre toda a comunidade havia se desfeito como fumaça no vento. Lídia, com as cartas amassadas em uma mão e a pesada espada do general Caetano Brum na outra, olhava para o homem ajoelhado à sua frente. As palavras dele, "Eu admito meu erro, eu te peço perdão", ainda ecoavam em seus ouvidos. A confissão do general havia sido um choque para todos. Os soldados, que antes estavam em fúria, agora se calaram, olhando para seu líder com uma mistura de espanto e algo mais profundo. Lídia percebeu. A vulnerabilidade de Caetano, que antes ele tanto temia, não o diminuiu. Ao contrário, sua coragem em admitir o erro, em se humilhar diante de todos, transformou-o. Ele não era mais apenas o general duro, mas um homem honesto, digno de um respeito ainda maior. O perdão de Lídia não veio de imediato. A dor da verdade oculta, a sensação de ter sido uma peça em seu jogo, ainda machucava. Mas a imagem dele, o general Caetano Brum, ajoelhado, com a cabeça baixa, a espada entregue, desarmado de seu poder, abriu um caminho em seu coração. Ela sentiu uma força nova, não de raiva, mas de compaixão. Com a mão ainda trêmula, Lídia estendeu a mão para Caetano, não para subjugá-lo, mas para ajudá-lo a se levantar. Caetano aceitou a mão dela, e seus olhos vermelhos e sinceros encontraram os dela. O toque de suas peles, antes eletrizante pelo perigo, agora carregava o peso de uma nova promessa. Ele se levantou, mas não recuperou a espada. Deixou-a no chão, um símbolo de sua rendição ao respeito. Aos poucos, a multidão se dispersou, deixando Lídia e Caetano em um canto mais reservado do galpão, onde a luz fraca da lamparina criava um refúgio. Ali, a sós, eles puderam finalmente ter a conversa que a guerra havia adiado. "Doeu, general", começou Lídia, a voz baixa, mas firme. "Doeu saber que a sua ordem me levou ao cativeiro. Doeu sentir que, mesmo depois de me comprar, eu ainda estava presa a um segredo seu." Caetano a ouviu, a cabeça baixa, a culpa marcada em seu rosto. "Eu sei, prenda Lídia", disse ele, a voz rouca de emoção. "E não há palavras que possam apagar o meu erro. Eu tive medo. Medo de parecer fraco, medo de que a verdade me fizesse perder o respeito da tropa. E mais do que isso, medo de perder o seu." Ele ergueu os olhos para ela e Lídia viu neles uma sinceridade que a desarmou. "Mas a sua coragem hoje, general, em admitir seu erro diante de todos, em se humilhar pela verdade, isso mudou tudo." Caetano deu um passo à frente, a mão estendida, mas sem tocá-la, respeitando o espaço dela. "Eu a amo, prenda Lídia, e eu a respeito.
Eu juro que nunca mais decidirei por você. Você não é minha propriedade e nunca mais será. Eu quero que você escolha. Escolha seu próprio caminho, sua própria vida. Mas se for sua vontade, eu peço uma chance de construir um futuro ao seu lado, onde o respeito seja a base de tudo, onde você seja minha parceira, minha igual. Lídia sentiu o coração bater forte no peito. As palavras dele não eram imposição, mas um pedido. Pela primeira vez, desde que a guerra a arrastara para longe de sua casa, ela se sentia verdadeiramente livre para escolher, livre para decidir seu destino. O medo de ser moeda de troca, de ter seu caminho traçado por outros, havia desaparecido. Caetano, o general que a comprara, agora lhe oferecia não um cativeiro, mas um amor baseado no mais puro respeito. Ela olhou para a espada no chão, depois para Caetano, para a sinceridade em seus olhos. A dor da verdade ainda estava ali, mas a coragem dele, o amor que ele lhe declarava, a preenchiam de uma esperança nova. Eu escolho ficar, General Caetano Brum, disse Lídia, a voz firme, um sorriso surgindo em seus lábios. Não como sua propriedade, mas como sua parceira. E que o respeito que nasceu entre nós seja a nossa maior vitória. Naquele instante, sob a luz trêmula da lamparina, Lídia percebeu que a liberdade não era apenas a ausência de correntes. Era a escolha de amar, de perdoar, de construir um futuro ao lado do homem que um dia a comprara e que agora, rendido ao respeito, havia se tornado prisioneiro de seu próprio coração. O amor, nascido da adversidade e do mais profundo respeito, selava o destino deles no vasto Pampa Gaúcho. Os anos se estenderam como a campanha gaúcha, vasta e cheia de novas paisagens. O tempo que antes era de guerra trouxe a tão esperada paz de Poncho Verde e, com ela, um novo amanhecer para o Rio Grande. O acampamento farrapo, onde tantos dramas se desenrolaram, se transformou. As lonas deram lugar a um casarão de estância, erguido com madeira e pedra, e o cheiro de pólvora foi substituído pelo perfume do capim molhado e das flores silvestres. Lídia Figueira, agora Dona Lídia, caminhava pelos campos verdes da estância, um sorriso suave nos lábios. Não era mais a prenda cativa, mas uma mulher livre, com a cabeça erguida e o coração cheio de escolhas. Seus cabelos, antes presos em tranças firmes, balançavam soltos com o vento, e seus olhos, que um dia carregaram tanto medo, agora brilhavam com a luz de quem encontrou seu lugar. Ao seu lado corriam duas crianças, um menino e uma menina, com os olhos escuros e o riso fácil, a alegria de sua vida. Eles eram a prova viva de um amor que floresceu onde menos se esperava. O general Caetano Brum, antes o comandante duro e implacável, era agora o estancieiro Caetano. Seus ombros ainda eram largos, sua presença imponente, mas a dureza em seus olhos havia suavizado, substituída por uma brandura que Lídia conhecia bem. Ele já não carregava o peso da guerra, mas a responsabilidade de sua família e da comunidade que o via não apenas como líder, mas como um homem justo e honesto. Ele era um pilar, sim, mas um pilar que se dobrava para abraçar os filhos, que se ajoelhava para beijar a esposa. Lídia continuava sua vocação de professora. Montara uma pequena escola na estância e ali, não apenas seus filhos, mas também as crianças dos peões e vizinhos aprendiam as letras e os números. Ela ensinava com um carinho que vinha da alma, feliz por poder moldar mentes e corações, por dar a eles a liberdade do saber. Sua voz suave enchia o ar, e Caetano, de vez em quando, parava para observá-la, um sorriso discreto nos lábios. Ele a via livre, forte, e sabia que aquela era a maior vitória de todas. Certa tarde, enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons dourados e roxos, Lídia e Caetano estavam de mãos dadas, observando as crianças que brincavam perto do riacho. O vento do Pampa,
Um velho conhecido soprava em seus rostos, trazendo lembranças de um passado distante, mas também a certeza de um presente de paz. Lembra-se, general, disse Lídia, a voz um sussurro. Quando o Senhor me comprou, e eu jurei que jamais seria propriedade de homem algum. Caetano apertou a mão dela. Seus olhos encontraram os dela, cheios de carinho e arrependimento. Lembro, prenda Lídia. E aquelas palavras me transformaram. Ninguém pertence a ninguém. Essa se tornou a base de tudo que construímos. Meu poder se rendeu ao respeito que sinto por você. Lídia sorriu, os olhos brilhando. Ela havia encontrado a liberdade de seu destino não fugindo, mas escolhendo ficar ao lado do homem que um dia a havia comprado para calar a consciência e que acabou se tornando prisioneiro do próprio coração. O casal permaneceu ali, de mãos dadas, observando o sol se despedir no vasto pampa gaúcho. O vento batia nas árvores, sussurrando histórias de liberdade e de um amor que floresceu na terra bravia. A paz, a liberdade e o respeito, semeados na adversidade, haviam fincado raízes profundas, mais fortes que qualquer guerra, mais duradouros que o próprio tempo. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.